Canal Antena Gospel é com você, atualizando teu caminho de fé. Se inscreva e deixa o like então. Juntos vamos espalhar essa canção. Minha Antena Gospel está captando algo tão inusitado que nem o livro de Apocalipse previa, minhas anteninhas abençoadas. Preparai-vos, porque a notícia de hoje vai fazer até o santo padroeiro da paciência perguntar: é sério isso, Brasil? Meus queridos anteninhas do canal Antena Gospel, segurai firme no controle da sua fé, porque o que eu trago hoje é daqueles casos que fazem a gente olhar pro céu e perguntar: Senhor, onde foi que a humanidade errou? A nossa notícia vem diretamente de Divinópolis, Minas Gerais, onde o padre Christian Shankar, sim, aquele mesmo, que tem mais de 3,7 milhões de seguidores no Instagram e é conhecido por pregar com autoridade, ousadia e bom humor, resolveu soltar uma nota daquelas que sacudiu os bancos da igreja e incendiou os comentários da internet. E o motivo, meus amados? Bonecas Reborn. Isso mesmo. Se você nunca ouviu falar delas, são bonecas feitas com tanto realismo que parecem bebês de verdade. Tem choro, tem cheirinho, tem pele com textura e até certidão de nascimento em alguns casos. Algumas mamães dessas bonecas cuidam delas com tanto zelo que nem parece brinquedo, é quase um culto materno alternativo. Pois bem, segundo o padre Christian, começaram a chegar na paróquia pedidos de batismo para essas bonecas. E não parou por aí não, viu? Teve mãe querendo catequese pra boneca, primeira comunhão, missa de libertação porque achava que o bebê de vinil estava possuído, e até missa de 7º dia quando a boneca arriou a bateria. Sim, minha gente, é sério. E foi aí que o padre, já sem óleo na lâmpada da paciência, decidiu emitir uma nota pública no seu Instagram. E olha, ele foi direto e reto, como flecha ungida. Não estou realizando batizados para bonecas reborn recém-nascidas. Nem atendo mães de boneca reborn que buscam por catequese, nem celebrando missa de primeira comunhão para crianças reborn, nem oração de libertação para bebê possuído por um espírito reborn, e por fim, nem missa de 7º dia para reborn que arriou a bateria. Anteninhas, nem o profeta Elias em cima do Monte Carmelo teve que lidar com algo assim, e para fechar com chave de ouro celestial, ele ainda completou: essas situações devem ser encaminhadas ao psicólogo, psiquiatra ou, em último caso, ao fabricante da boneca. A publicação caiu como um trovão no deserto das redes sociais. Internautas comentaram de tudo quanto foi jeito. Teve gente tirando sarro, teve quem acusasse o padre de reborfobia, teve quem sugerisse que o caso fosse parar no Conselho Tutelar Reborn, e até gente oferecendo serviços de babá para cuidar do bebê de silicone, enquanto a mãe ia trabalhar. Outros, mais espantados, se perguntavam onde foi parar o bom senso. E como é que se chega ao ponto de misturar fé com brinquedo ao ponto de querer levar boneca para a beira do altar? Uma seguidora escreveu: é cada coisa que me faz pensar que Jesus está voltando só para resetar tudo. E não é que a história é mais profunda do que parece? Esse movimento das bonecas reborn não é de hoje. Há comunidades inteiras nas redes sociais formadas por mulheres, muitas delas que lidam com traumas, perdas gestacionais ou solidão, que adotam essas bonecas como filhos simbólicos. Gravidez simulada, quarto decorado, fralda trocada, rotina de banho e até consultas com pediatra de verdade ou de mentirinha. Só que agora, o que era uma prática afetiva e até terapêutica para algumas, acabou esbarrando nos muros da igreja e nos limites dos sacramentos da fé cristã. E aí, meu povo, a pergunta que não quer calar é: até onde vai o carinho e onde começa a confusão? Será que estamos diante de uma carência emocional que precisa de acolhimento e direção? Ou já passamos da linha entre cuidado simbólico e idolatria emocional? Como distinguir fé de fantasia? Meus anteninhas, a coisa tá séria. E como diz o velho ditado do povo de Deus, quem não ora, acaba abraçando o boneco achando que é bênção. Anteninhas do céu. Depois dessa bomba lançada pelo padre Christian Shankar, o Brasil inteiro começou a debater se a fé está sendo banalizada ou se estamos diante de um novo tipo de necessidade emocional da sociedade. Porque, convenhamos, o que parecia só uma excentricidade virou um movimento de verdade. E olha só, não estamos falando de meia dúzia de pessoas isoladas não, viu? O universo reborn é um mercado que movimenta milhares de reais, com bonecas que podem custar de R$500 a mais de R$8.000, dependendo do grau de realismo. Tem artista especializada, enxoval feito sob medida, carrinho importado, certificado de nascimento e até curso online para aprender a ser mãe reborn. Isso mesmo, é uma maternidade simbólica com direito a tudo que um bebê teria, só que sem o choro da madrugada.
Agora, quando essa relação ultrapassa o afeto simbólico e entra no território da religiosidade, minha antena gospel treme até a última haste. Porque uma coisa é encarar a boneca como uma forma de lidar com o luto ou com o instinto materno. Outra bem diferente é querer levar a boneca ao altar, pedir batismo, comunhão e oração de libertação. Aí já estamos em águas muito, mas muito turvas. E aqui vai o ponto, minhas anteninhas. A fé cristã não é um teatro. É um pacto espiritual com base na verdade, na consciência e na presença viva de Deus, nos sacramentos da Igreja Católica, e isso vale também para muitas igrejas evangélicas. O batismo, por exemplo, não é uma formalidade bonitinha. Ele representa o renascimento espiritual, o selo da nova vida em Cristo, como nos ensina a palavra em João capítulo 3, versículo 5. Em verdade te digo, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, como vamos falar de novo nascimento espiritual, com algo que nunca nasceu de verdade? O próprio padre, ao recusar o pedido, demonstrou não apenas bom senso, mas também zelo pastoral. Porque vamos combinar, se hoje é batismo de boneca, amanhã pode ser consagração de ursinho de pelúcia, casamento de Barbie no altar, e missa de libertação para papagaio que aprendeu a falar palavrão. E eu não tô exagerando não, viu? Já vi cada coisa na internet. Mas vamos além do escândalo, anteninhas. Vamos olhar com o olhar de Cristo. Porque por trás desse fenômeno das bonecas reborn, a dor real, solidão verdadeira, carências não tratadas. Traumas silenciosos que talvez estejam sendo substituídos por uma maternidade simbólica. E aqui entra o papel da igreja como casa de cura, acolher a pessoa, mas jamais validar a ilusão. Jesus sempre acolheu o quebrantado, mas também sempre disse a verdade. Quando encontrou a mulher samaritana no poço, ele disse: vai, chama teu marido. E quando ela respondeu que não tinha, Jesus revelou toda a sua história. Ele não iludiu, mas curou com amor e verdade. João capítulo 4, versículos 17 e 18. Talvez essas mães de reborn estejam mesmo precisando mais de um abraço do que de um rito, mais de escuta pastoral do que de sacramento simbólico, mais de oração por restauração emocional do que missa de sétimo dia para boneca com pilha descarregada. E nesse contexto vale a reflexão. O que leva uma pessoa a confundir uma réplica com uma vida? A fé com a fantasia? O espírito com o silicone? A internet até brincou com o caso. Teve seguidor dizendo que padre Christian tá discriminando bebê de fábrica, outro sugeriu que deviam criar o EKR, Estatuto da Criança Reborn. Teve piada pra todo lado, como sempre. Mas será que por trás da risada não há um pedido de socorro disfarçado? A nossa sociedade tá tão acelerada, tão carente, tão desconectada de vínculos reais que tá tentando criar substitutos emocionais pra tudo. Se não é boneca reborn, é pet sendo tratado como gente, inteligência artificial sendo chamada de alma gêmea, avatar virando personalidade. E nesse redemoinho de sentimentos confusos, a fé precisa ser âncora, não fantasia. Direção, não distração. Cura, não cenário. Como diz Provérbios capítulo 14, versículo 12. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim deles são os caminhos da morte. É preciso vigiar, discernir e manter a sobriedade espiritual, porque nem tudo que parece bonito aos olhos tem raiz na verdade de Deus. Boneca reborn pode parecer bebê, mas não tem alma, não tem espírito, não precisa de salvação, e muito menos de hóstia consagrada. Minhas anteninhas preciosas do canal Antena Gospel, agora que destrinchamos essa história que parece roteiro de novela com final apocalíptico, chegou a hora mais importante deste vídeo, o momento da reflexão profunda com você, que é parte da nossa família espiritual. E eu pergunto, olhando nos seus olhos pela lente da verdade, o que está acontecendo com as emoções humanas? Vivemos num tempo onde a solidão bate na porta de muita gente com força, onde a falta de propósito empurra pessoas para rotinas vazias e relações artificiais, onde o instinto de amar, tão legítimo e divino, se transfere para objetos, símbolos, simulações, mas não encontra cura. E a pergunta que ecoa como trombeta em nossos ouvidos espirituais é: onde está a igreja nesse cenário? Será que estamos com os olhos abertos como sentinelas? Ou estamos distraídos enquanto o povo se perde entre bonecas batizadas e promessas de plástico? Anteninhas, vamos combinar aqui entre irmãos de fé, a carência emocional não é pecado, mas a idolatria emocional pode ser uma armadilha espiritual. Sabe o que me toca nessa história toda? Não é nem o absurdo do pedido de batismo para boneca. É o grito silencioso por pertencimento. É o desespero mascarado de maternidade. É a busca por afeto tentando se expressar por meio de um boneco de vinil. E aí, minha irmã, meu irmão, a gente precisa parar tudo e perguntar:
Quantas pessoas na nossa comunidade estão feridas assim, mas ninguém percebeu? Quantas mães de rebor existem disfarçadas na igreja, no trabalho, até na nossa própria casa? Gente que não tem com quem conversar, com quem chorar, com quem dividir a dor. Porque enquanto a gente foca em rir da bizarrice, o diabo foca em aprisionar emoções. E o reino de Deus é feito de gente viva, restaurada, sarada na alma. Não de bonecos bonitos por fora e ocos por dentro. E que isso também sirva para nossa fé, viu? A Bíblia em Romanos capítulo 8 versículo 19 já nos alertava. A ardente expectativa da criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Mas o que a gente tá vendo hoje são filhos de Deus se escondendo em bonecos, ou substituindo filhos reais por réplicas silenciosas, numa tentativa de saciar a alma com o que só o Espírito Santo pode preencher. E aí eu pergunto, anteninhas do céu, com todo amor e temor, será que estamos cuidando mais dos nossos pets, bonecas e telas do que das nossas emoções? Será que, enquanto o mundo simula vínculos, a igreja está oferecendo relacionamento real com Cristo? Será que, ao invés de julgar essas pessoas, não deveríamos orar por cura interior, restaurar o discipulado, criar espaço seguro de escuta e acolhimento nas igrejas? Essa não é só uma história bizarra para render vídeo no YouTube, é um alerta profético. Porque, como diz aquele ditado cristão antigo, quem não é cheio de Deus, acaba cheio de carência. E carência desprovida de direção vira porta aberta para confusão espiritual. E confusão, meu povo, a Bíblia diz que não vem de Deus, mas do maligno. 1 Coríntios capítulo 14 versículo 33. Agora é com vocês, minhas anteninhas ungidas. Eu quero muito saber a sua opinião sobre isso tudo. Você acha que o padre Christian Shankar agiu com sabedoria, ou foi duro demais? Você acredita que o uso das bonecas rebor é saudável em certos contextos ou isso é um sintoma de uma ferida emocional mais profunda? Já conheceu alguém que viveu algo parecido? Já viu esse tipo de pedido em alguma igreja? Comenta aqui embaixo com sinceridade, mas com mansidão no coração. Porque aqui no canal Antena Gospel a gente não cancela ninguém, a gente analisa, reflete e entrega tudo nas mãos do Senhor. Se esse conteúdo te edificou, te fez rir ou pensar, ou tudo isso junto, já deixa aquele like abençoado. Clica no botão de se inscrever porque tem muita gente assistindo e esquecendo de se juntar à nossa comunidade de fé e análise com responsabilidade. Ativa o sininho da revelação para não perder nada do que a gente posta, e compartilha esse vídeo com alguém que precisa entender a seriedade dessa polêmica. Antena de satélite porque aqui no Antena Gospel a gente capta o que o céu fala e o que a terra distorce. E se a fé virou meme, a gente traz a verdade com graça e temor. Deus abençoe cada anteninha que chegou até o final. Que o Espírito Santo nos livre das falsas emoções, das substituições afetivas e nos conduza a uma fé viva, relacional e restauradora. Até a próxima com o radar da verdade sempre ligado. E lembra, fé de verdade não precisa de pilha, precisa de arrependimento e graça.